Eu estava com o Senhor além da morte, e ele disse: o fim de todas as coisas está resolvido em mim. 1 Coríntios 15:28, e, quando todas as coisas estiverem sujeitas a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então ele falou sobre os dias de Noé. O povo nos dias de Noé pecou diante de Deus, mas o pecado do povo nos dias de Noé não é mais perverso em comparação com o pecado cometido em nossa geração. Quando lemos a Bíblia, está escrito em Gênesis 6, 5-6. E Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E Jeová se arrependeu de ter feito o homem na terra, e ficou irado em seu coração. A Bíblia fala sobre a mente dos homens, o interior dos homens, os pensamentos dos homens que estavam focados no mal. Posso dizer que o Senhor destruiu o mundo de Noé porque todas as inclinações dos pensamentos de seus corações eram más. Todos os dias os pensamentos dos homens eram direcionados para o mal e a perversidade e, por causa desses pensamentos iníquos, o Senhor destruiu o primeiro mundo. Mesmo que eles não cometessem ação pecaminosa, eles sempre estavam tendo pensamentos perversos. Pois do coração procedem os maus pensamentos: assassinato, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho e calúnia. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, 19-20. A maldade das pessoas fez com que Deus destruísse o mundo de Noé. E visto que pertencemos a uma geração mais perversa do que o mundo de Noé, somos a geração sobre a qual a ira de Deus atingirá. Qual é o evangelho que devemos pregar a esta geração? É o evangelho do julgamento. Devemos alertar a igreja para estar extremamente vigilante, pois a volta do Senhor é iminente. Os sinais proféticos estão sendo cumpridos. Esta é uma indicação de que este é um momento grave. Devemos estar vigilantes. Minha querida, depois de lidar com as prisões daqueles que fizeram promessas e não cumpriram, agora vamos falar sobre outra câmara do inferno chamada de câmaras de pessoas que sobrecarregam itens e serviços. Esses são aqueles que aumentam os preços de itens e serviços, vendendo coisas às pessoas a preços muito acima do valor dos itens e serviços. Trata-se de pessoas que inflaram excessivamente os preços dos itens para obter mais do que o deveriam. Provérbios 20:10, pesos e medidas falsas. O Senhor detesta os dois. Estávamos no inferno, um lugar de tormento que eu temia, onde almas perdidas eram encarceradas para sempre em suas celas. O sofrimento dessas pessoas era inexplicável. Eu estava viajando com o Senhor quando ele disse: precisamos nos mover neste túnel de horror. Então começamos a pairar acima das chamas de fogo. O Senhor estava falando sobre o sofrimento sofrido por almas condenadas. Gritos agudos vinham de todas as direções, e me acostumei com esses gritos de tormento. O Senhor disse: você sabia que exagerar nos preços de itens e serviços pode levar ao inferno? Mas isso não fazia sentido para mim. À medida que avançamos para este lugar onde os demônios se moviam na forma de sombras, vi que não havia nada de bom no inferno. É uma habitação perversa para os homens que ali caem. O que é importante para nós é chegar ao Senhor e obter o resto de nossa alma. O Senhor me disse: eu exercito o meu julgamento entre os homens e levarei em consideração todas as suas ações, e meu julgamento é severo para as pessoas que me rejeitam. Mas se você me aceitar, eu irei apoiá-lo durante sua jornada e permanecer na terra enquanto você viaja em direção à terra prometida. Estávamos nos movendo neste túnel escuro e vi uma placa, igual às placas das estradas deste mundo. Quando nos aproximamos dessa placa, vi que estava escrito: as câmaras daqueles que inflacionaram os preços para ganhos desonestos. Fiquei surpreso ao saber que algumas pessoas caíram no inferno por causa do preço irracional dos itens. Eu disse ao Senhor: as pessoas estão caindo no inferno só porque exageraram no preço. O Senhor disse: quando vocês rejeitarem minha palavra, preceitos e mandamentos, o julgamento de Deus cairá sobre vocês. Abacuque 2:9, ai daquele que obtém lucro perverso para sua casa. Quando chegamos antes desta placa, vi um buraco embaixo dela. Eu sabia que esta era a entrada desta câmara do inferno. E num piscar de olhos, entramos neste buraco, e comecei a ver o terrível espetáculo de almas condenadas sendo horrivelmente atormentadas. Nesta seção do inferno, eu vi inúmeras almas de homens que estavam empilhados. Eles eram inúmeras almas dos 4 cantos da terra. Todos eles se arrependeram de seus pecados e imploraram ao Senhor por libertação. Aquele tormento era insuportável, pois vi demônios atormentando essas almas que se amontoavam. Essas pessoas no inferno estavam implorando por água.
Ao ver essa cena horrível, comecei a chorar. E eu vi o Senhor derramando lágrimas. Ele disse: não é minha culpa. Eu derramei meu sangue na cruz por essas pessoas. Se meu povo pelo qual paguei este alto preço na cruz cair aqui, não é minha culpa. Nesta sessão do inferno, eu vi muitos objetos. E esses objetos exigiam injustiça contra essas almas. Não muito longe de onde estávamos, havia uma montanha em chamas, sobre a qual vi 2 demônios gigantes. Esses demônios eram altos, aproximadamente 16 metros. Esses 2 demônios ficavam dizendo a essas almas condenadas: alegrem-se, alegrem-se. Este é o seu reino por toda a eternidade. Eu vi que um dos demônios agarrou uma alma em suas mãos. Eu ouvi essa alma dizer a esse demônio: perdoe-me, eu reconheci meu pecado, mas esse demônio não quis ouvir. E esta alma disse: ai da minha alma! O que é que me pegou? Só por causa dessas coisas insignificantes, estou condenado para sempre a estar aqui. Notei que este homem era escuro como carvão, pois foi queimado pelo fogo e seus ossos foram esmagados, e ele tinha buracos por todo o corpo, como se tivesse sido perfurado. Esse demônio disse a ele: você nunca tem pena de seu pai. Você sempre mentiu para ele sobre os preços dos itens para conseguir o dinheiro extra. O que devemos fazer com você, se não torturá-lo? O homem implorou a este demônio. Ele disse a eles: concordo que pequei, mas menti sobre o preço por causa de meus pais. Eles não entenderam que eu já era adulto e tinha necessidades. Eles não perceberam que eu tinha necessidades e não atenderam às minhas. Cada vez que pedia dinheiro a meu pai e minha mãe, eles estavam me ignorando, dando-me uma quantia insignificante. Não tive escolha a não ser exagerar na quantia de taxas escolares e cadernos exigidos na universidade. É assim que pude atender às minhas necessidades. Esse demônio gigante disse a ele: não está escrito no livro do seu Deus que os filhos devem honrar seus pais? Não está escrito no livro do seu Deus que você não deve mentir? Já que você mentiu para seus pais, não temos nada a fazer com você, exceto atormentá-lo, pois seus pais não foram capazes de fazê-lo. Estamos comprometidos com este trabalho. Esses demônios jogaram este homem em um lugar que estava cheio de espinhos, e ele foi perfurado por esses espinhos. O homem disse: ai de minha alma! O que é que me fez trapacear? Estou condenado por pequenas coisas. Eu perdi minha alma para sempre. Provérbios 21, 6. A aquisição de tesouros por uma língua mentirosa é um vapor passageiro, a busca da morte. Eu disse ao Senhor: o que ele fez? O Senhor disse: você ouviu a confissão dele. Seus pais não cumpriram seu dever. Ele tinha muitas necessidades na vida, mas não sabia onde conseguir dinheiro. Ele estava mentindo para seus pais para ter algo. Ele exagerou deliberadamente o valor das taxas acadêmicas para atender às suas necessidades. Este é o tipo de pecado que o trouxe até aqui. Antes de sua morte, todos os alunos eram obrigados a comprar um programa de estudos que custava $10 na universidade, mas ele disse a seus pais que o programa custava $15 para que ele ganhasse $5. Não muito depois deste incidente, ele adoeceu e morreu. O Senhor disse: não há preço pela sua alma. Portanto, reformule seus caminhos e evite fazer o mal. Marcos 8:37. O que daria o homem em troca da sua alma? Minha cara, eu costumava pensar que esses exageros de preço que costumávamos fazer aos nossos pais para lucrar algum dinheiro com eles não eram tão graves. No entanto, inúmeras almas foram empilhadas neste lugar por causa deste pecado. Então o Senhor me levou para uma montanha. Quando subimos ao topo desta montanha, vi que havia milhares de aberturas e poços que vomitavam fogo como lava derramada por vulcões. O Senhor disse: devo levá-lo para visitar as almas que estão aprisionadas nestes poços de fogo. Eu disse: Senhor, qual é o destino dessas almas que estão atormentadas aqui? O Senhor disse: é tarde demais para eles. Pois quando uma alma cai no inferno, não há mais salvação para ela, apenas ira de Deus que é suficiente para ela. É um grande dia de ira reservado para todos os pecadores que pisaram na minha graça. Rapidamente, nós nos movemos para um poço de fogo onde eu vi uma alma que estava tentando muito se mover. Ele gritava: quem está aí para me salvar? Quem está aí para me libertar? Mas não havia ajuda vindo para ele. Ele sabia que era tarde demais para ele. Ele era esquelético e seus ossos estavam cobertos por vermes. Percebi muito dinheiro em sua cova e esse dinheiro estava reivindicando a justiça de Deus. Ele ficava dizendo para o dinheiro que o acusava: pare de me atormentar.
Vou devolver o dinheiro que devo ao proprietário. Estou pronto para devolvê-lo ao seu proprietário. Eu já tive o suficiente. Passei tantos anos aqui por causa dessas pequenas coisas que fiz. O Senhor disse a ele: basta o pecado ser punido. Quem comete pecado tem uma cova reservada para ele neste lugar. Quando este homem ouviu a voz do Senhor, ele ergueu os olhos e houve contato visual com o Senhor. Ele disse: Senhor, perdoe-me e tire-me daqui. Estou disposto a devolver esse dinheiro a seus proprietários. Eu prometo que irei por todo o mundo para dizer às pessoas que parem de agir dessa maneira. Vou evangelizar em pontos de ônibus, lugares públicos e transportes públicos. Estou pronto para seguir o seu caminho e servi-lo agora. O Senhor disse: você teve várias oportunidades de mudar seu caminho. Eu criei meus servos para avisá-lo antes que seja tarde demais. Mas agora é tarde demais. Até mandei seu amigo para repreendê-lo. Até sua esposa estava lhe dizendo que o que você estava fazendo era errado. Você falhou em ouvir a voz de sua esposa, que estava falando com você em meu nome. Hoje, meu filho, nada posso fazer por você. É tarde demais. A ira caiu sobre você. Mas este homem continuou implorando ao Senhor. Ele disse: Senhor, tem piedade de minha alma e concede-me graça. Eu quero voltar para a terra apenas por 30 segundos e me arrepender. Não posso mais ficar aqui. O Senhor disse: este homem era empregado de uma empresa. Seu chefe o amava muito. Cada vez que a empresa devia comprar mercadorias, o patrão lhe enviava. Ele deveria verificar os preços de todos os pedidos. E então ele deveria enviar o preço total e o valor para a empresa, que deveria lhe render todo o dinheiro. Mas toda vez que ele fazia o total do custo das mercadorias que deveria comprar, ele adicionava um valor adicional para o seu próprio interesse. Quando algo custa $100, ele escreveria $150. O que custa $50, ele escreveria como $80. Isso é para lucrar com a empresa. Sempre que esse homem voltava para casa com muito dinheiro, dizia a esposa: querida, este é o dinheiro que ganhei depois de exagerar no custo das mercadorias que a empresa deveria comprar. Visto que sua esposa era cristã, ela era contra o marido lucrar com a empresa e se opunha a que ele lhe dissesse: seu salário é suficiente para nós nesta casa. Você não precisa citar erroneamente o preço de bens mais altos para obter ganho injusto da empresa. Mas ele continuava dizendo à esposa: tenho muitas responsabilidades e muitas coisas a fazer. Eu não tenho escolha. Temos que lucrar com essa oportunidade e aproveitar a vida. Mais tarde, ele adoeceu e morreu. É por isso que os demônios do inferno capturaram sua alma e o trouxeram aqui. Se ao menos ele tivesse ouvido a voz de sua esposa. Provérbios 16, 8. Melhor é um pouco com justiça do que uma grande renda com injustiça. Quando o Senhor estava contando sua história, ele dizia: Senhor, tire-me daqui. Mas o Senhor continuou dizendo: tarde demais. O julgamento caiu. O tempo de acerto de contas já aconteceu. Então fomos para outra cova onde o fogo estava queimando um homem. Este fogo estava subindo do chão até o topo da cova, queimando-o. Eu vi que ele era um esqueleto em chamas. O Senhor disse a ele: você estava mentindo para meu servo e roubando dinheiro sagrado para usá-lo em seu próprio interesse. Se você apenas tivesse ouvido o aviso do meu servo, você não estaria aqui, mas é assim que você terminou. Ele disse: Senhor, não é minha culpa. Foi meu pastor quem me deu a responsabilidade de lidar com os suprimentos da igreja. Fui eu quem comprou todos os instrumentos. Mas o pastor era egoísta. Ele nunca considerou que eu tinha necessidades. Ele estava ganhando muito dinheiro na igreja. Mas nós o estávamos servindo de graça. Embora ele tivesse mais do que o suficiente, ele nos ignorou. É por isso que eu estava exagerando os preços dos instrumentos da igreja para juntar algum dinheiro para mim. Perdoe-me, Senhor. Estou consciente do meu pecado. Como queria saber mais, disse: Senhor, o que ele fez? O Senhor disse: quando ele estava vivo, seu pastor confiava nele. E quando seu pastor viajava para o exterior, era ele quem ficava com o dinheiro da igreja, e todos os gastos da igreja ficavam em suas mãos. Um dia, um pregador veio da Europa para pregar em sua igreja. Quando o pastor o enviou para comprar instrumentos e o microfone para os convidados da Europa, ele exagerou o preço do microfone. E o pastor confiou nele e deu tudo o que pediu para comprar tudo. E quando ele pegou o dinheiro, ele comprou instrumentos e reteve o dinheiro extra para si mesmo. Eu derramei minha raiva sobre ele. Ele ficou doente e morreu. Ezequiel 22:13. Eis, então,
Eu bato a minha mão por causa do ganho desonesto que adquiriste. Meus queridos, olhei para este homem e pensei em mim quantas vezes fui enviada para comprar coisas e menti sobre o preço. Este homem pensou que estava mentindo para seu pastor, mas ele estava mentindo para o Senhor. Atos 5:3. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do preço da terra? Neste local, vimos um homem que foi queimado. Ele disse: Senhor, eu usei dinheiro público. Achei que não fosse um problema, já que era um fundo público. O Senhor disse: você era funcionário público e tinha seu salário, que era suficiente para você. Eu disse: o que ele fez para cair aqui? O Senhor disse: ele estava trabalhando em uma empresa pública no Congo. Ele ficou encarregado de comprar suprimentos para a empresa. No entanto, ele sempre comprou equipamentos de baixa qualidade para a empresa, que não perdura em vez de usar o dinheiro para comprar equipamentos de alta qualidade. Isso é para se ajudar com o dinheiro extra que sobrou. Ele passou 15 anos nessa empresa. Ele pensava que estava roubando da empresa do governo e que isso não era um problema. Ele estava errado. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. É por meio desse desejo que alguns se afastaram da fé e sofreram muitas dores.